Vozes da Padroeira hoje visita um cantinho especial. E as imagens de santos de devoção, por si só, revelam o tamanho da fé e da religiosidade de Dona Lourdes Vilas Boas. Maria de Lourdes Vilas Boas. Com meus 89 anos, continuo sendo a devota de Senhora Santana. Isso, graças a Deus, meu pai que falou que uma família estava viajando e trazia na bruaca da viagem uma imagem de Senhora Santana e pernoitaram aqui. Ficaram muitos dias porque a viagem era longa e aí eles começaram a fazer as novenas de Santana, né? Daí então também nasceu o nome da cidade de Santana, né? Da nossa padroeira. E eu, como devota, conheci a festa de Santana com 6 anos de idade, que a gente estava regressando de Barreiras, e minha avó, Dona Flor, era muito amiga do finado Padre Aurélio, que era o padre da época, me levava na casa dele e fizemos amizade. Ele virou e disse assim, Dona Flor, ela era cantora da igreja, como Dona Dió, Dona Naldina, Dona Eulada, Nezinho Sacristão. Então, virou e disse, Dona Flor, Lourdinha vai ser o anjinho de levar a coroa do responsável pela festa de Santana. Porque nesse tempo tinha a pessoa que era sorteada depois da missa. E aí tirava a coroa de Santana e levava na casa do festeiro. Nessa ida, ia a filarmônica tocando e o dono da casa já tinha sido avisado, aí dava ao vinzinho daquela época que não tinha cerveja e ficava todo feliz. E ele mesmo é quem mantinha a festa, né? Ele ia na zona rural pedir ajuda ao pessoal e daí vinha o leilão. Quem gritava o leilão era Nezinho, né? O leilão era na porta da igreja e também com música. Era um local também que os namorados se encontravam. E aí o pessoal dava um lance no prêmio do leilão. Às vezes era um corte de seda, de pano, era um bolo, uma compoteira de doce. E aí ia juntando dinheiro. E a festa saía muito bonita, né? Muito bem cantada, muito bem aplaudida. Sempre foi aplaudida pela zona rural, que até hoje é. E aí eu continuei sendo um anjinho, nem só na igreja, né? Do lado do altar, como também acompanhando a procissão. Depois, com o tempo, outros aspectos que os novos padres, né? Trazia cada um, como o nosso atual, né, está fazendo, trazia as suas vantagens. Daí onde nasceu a cavalhada, né, que era o rei Mouro e o rei Cristão, que queria casar com a princesa Angélica. Era um festejo para o povo, não tinha renda, mas era muito bonito. E as novenas muito bem cantadas, né, toda noite tinha novena e o leilão, como eu falei. Depois da missa, o padre mandava levar a coroa, como eu já falei, para o festeiro, e depois continuava o povo visitando uns aos outros, não tinha ainda essa quermesse, ficava visitando o povo, né? E acontece que 4 horas da tarde era a procissão, onde minha avó que enfeitava o andor de Senhora Santana e saía pelas ruas da cidade, né? E os cavaleiros da cavalhada acompanhavam a procissão a cavalo. E tinha os anjinhos, né? Muitos pais vestiam seus filhinhos de anjinho. E quando voltava tinha a missa de encerramento, como até hoje tem, e proclamava o nome do próximo festeiro. Então, daí, durante o ano, esse próximo festeiro já ficava trabalhando para a festa. Para mim é um orgulho ter essa história na cabeça, porque, para mim, Senhora Santana não sai nunca da minha cabeça pela idade que eu guardei. E fiquei, depois que minha avó morreu, ficou minha mãe fazendo o andor. Quando minha mãe morreu,
ficou eu com meu esposo e com Moema e as filhas dela. Depois passamos para outras pessoas e até hoje eu tenho minha devoção e quero dar graças a Deus pelo padre que atualmente está aí, que está renovando muita coisa, é um padre muito dedicado, liturgicamente ele faz tudo para que a festa tenha seu brilho e que todos também se abrilhantem através dessa festa. E para nós é um orgulho a nossa cidade ser chamada de Santana em benefício a essa senhora, que foi a mãe de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Então nós temos aqui também a família sagrada, né? Que representa a família de Santana. E agora a pandemia cortou muita coisa, né? Por lei e por direito de vida nossa. Então nós temos que obedecer o que a lei orgânica da cidade fala e também a Deus, né? Rezar pelos que estão doentes e pedir a Deus que acabe com essa pandemia, porque está devastando a humanidade. Muita gente até fica descrente e até falando besteira de Deus, que isso é um castigo, mas não é, são as consequências do mundo, né? Só de Santana ser uma cidade que tem um mínimo de mortos, para mim já é uma graça, porque muitos que já tiveram a consequência foi por indolência deles mesmos, né? Que não obedeceram, né? E acabaram assim. E é dessa vez que ela vai abençoar mesmo e acabar com tudo. E aumentar a fé cada vez mais por ela.